Pessoal, como vamos? Tudo bem? Continuidade, então, a nossa aula de ontem, que nós trabalhamos lá a redução à condição análoga à de escravo e ainda iniciamos o trato, do tráfico de pessoas. A minha primeira observação vai no sentido de reiterar a falsa percepção de que o crime de tráfico de pessoas estaria ali exclusivamente ligado ao dolo específico do agente de exploração sexual, tá? Nós temos que entender, que a prostituição ela não é crime no Brasil. A exploração da prostituição, as casas de prostituição, e isso é fato típico. Então, a exploração da prostituição, as casas de prostituição, isso aí sim é fato típico. Em contrapartida, a mera prostituição por si só não é crime. Tanto assim que nós tivemos julgado há uns anos atrás, inclusive um tanto quanto inusitado, no momento em que a Justiça do Trabalho se deu por competente para apreciar uma reclamatória trabalhista de uma prostituta que cobrava honorários não pagos por um cliente. No momento em que a Justiça do Trabalho se dá por competente, tá, para, de certa sorte, apreciar essa reclamatória trabalhista, julgar e processar essa reclamatória trabalhista, notem que o simbologismo dessa decisão é muito mais amplo do que tão somente julgar algo. Na verdade, a simbologia dessa decisão, ela nos leva a crer que a Justiça do Trabalho compreende, que a prostituição é uma profissão lícita, muito embora não regulamentada, é uma profissão lícita. Então, de ilícito envolvendo a prostituição, é a exploração da prostituição, são as casas de prostituição, é a facilitação de prostituição de menores, enfim, esse tipo de delito é tipificado. Agora, a mera prostituição é considerada trabalho e, ao meu modesto ver, existem divergências, alguns grupos feministas, por exemplo, entendem que não é o caso, da regulamentação, porque na percepção de alguns grupos feministas, toda e qualquer mulher, porque mulher, em regra, é aquela sujeito, é o sujeito que se prostitui, em regra a prostituição ela é mais comum no público feminino, então esses grupos feministas entendem que toda e qualquer mulher que se prostitui, ela não teria escolha, ela estaria fazendo ali por uma necessidade para saneamento de outras percepções anteriores que não foram bem instruídas na sua vida pregressa. Respeitosamente, entendo a posição do grupo, mas não compactuo com essa posição. Entendo, com redobradas vênias, ser perfeitamente necessário, ser perfeitamente possível, inclusive necessário que a prostituição seja regulamentada, justamente porque supracitada regulamentação diminuiria a incidência de tipos penais, a exemplo das casas de prostituição, que novamente faço uma ressalva, muito embora fato típico, sabemos que a coibição do poder público é muitas vezes muitas vezes inverificada. Então o poder público sabe onde existem as casas de prostituição, as casas de prostituição fazem anúncios, e o poder público não toma ali o necessário, não atua de forma incisiva a coibir referida prática. E aí, quando o poder público não atua de forma incisiva a coibir a referida prática, face ao princípio da adequação social, nós entendemos aí que essa tipificação, com todo respeito, é apenas para inglês ver. Note-se que a sociedade frequenta as casas de prostituição. Então, ora, se a sociedade frequenta as casas de prostituição, a sociedade entende que essa conduta não é atípica, ao passo que se o poder público não fiscaliza como deve, ou não fiscaliza, não faz absolutamente nada para tomar providência a respeito disso, percebe-se ali que nós teríamos uma incidência do princípio da adequação social, mas faço aqui um alerta muito sério, no sentido de que as casas de prostituição são ferramentas hoje de exploração, inclusive de forma muito severa das
prostitutas. Então temos ali prostitutas que trabalham ameaçadas, prostitutas que trabalham praticamente em redução à condição análoga à de escravo, em razão daquele mecanismo de dívida que nós vimos na última aula. Então, nesse aspecto, quando fazemos aí a leitura desse trato, né, das casas de prostituição, é uma leitura inclusive perigosa. Por quê? Porque com a regulamentação adequada, nós traríamos aí mais segurança ao público que entenda como destinatário, né, ao público que entenda como opcional o trabalho aí na via da questão sexual, na via da prostituição. Então, a regulamentação, ao meu ver, ela é inclusive muito bem-vinda. A regulamentação da prostituição, ao meu ver, inclusive, ela é muito bem-vinda. Entendo a ponderação de grupos feministas mais incisivos quanto a isso, mas, com todo respeito, não acredito que mereçam prosperar. Acredito que são aí muito mais filosóficas do que propriamente práticas, tá? Enfim, retornando aqui ao estudo do tipo penal, para a gente complementar, para a gente encerrar o estudo do artigo 149-A, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de... Então, nós temos ali que o caput traz uma disposição genérica a ser ali experimentada com os dolos específicos do agente na forma dos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Veja, se o artigo 149-A, ele traz para nós um tipo penal formal ou material? É a minha pergunta. Se você entender que o delito é formal, necessariamente ele tem que trazer alteração no mundo exterior. Ao passo que, se você entender que ele é um delito formal, ele se consuma antes mesmo dessa suposta mudança no contexto fático ulterior, ainda que essa mudança no mundo exterior ela possa sim vir a ocorrer. Bem, mas aí nós teríamos o exaurimento. Nesses casos, o entendimento correto, a leitura correta do dispositivo é tratar-se de um crime formal. Por quê? Note-se, agenciar, aliciar, recrutar, transportar. Olha, os verbos ali nucleares do tipo, eles trazem para nós a percepção de que o delito é consumado com o mero transporte, com o mero aliciamento, quer dizer, com a sedução, com o mero agenciamento da vítima. Não é necessário que esse transporte entregue à vítima propriamente uma casa de prostituição e essa vítima venha a ser explorada. A chegada da vítima na casa de prostituição e a sua exploração não é elemento constitutivo do crime. O elemento constitutivo do crime é agenciar, é transportar com a finalidade especial de exploração sexual. Mas note que a exploração sexual não necessariamente deve ocorrer. A exploração sexual não necessariamente deve ocorrer. E aqui, fazendo o estudo do artigo 149-A, nós vamos perceber que a exploração sexual, ou que a adoção ilegal, ou que a extração de órgãos, ou que a exposição à escravidão e servidão não constituem mero exaurimento do delito. Por quê? Caso o agente agencie uma vítima para exploração sexual e essa vítima lá seja entregue e efetivamente submetida à exploração sexual, nós temos aí a possibilidade de concurso de 2 delitos. É algo que a gente vai tratar com maior rigor na nossa próxima aula. Mas hoje a nossa missão continua sendo um estudo genérico do tipo penal. Então, quando nós fazemos a leitura do caput, temos que deixar expresso, como eu deixei no finalzinho da aula de ontem, que é um crime formal. É um crime formal porque ele se consuma independentemente da alteração no mundo exterior. Ele se consuma com um mero agenciamento, aliciamento, com um mero recrutamento, com um mero alojamento. Então, o indivíduo alojou alguém, ele já tem o dolo específico de que vai destinar essa criança alojada ali para adoção ilegal. O delito está configurado, o crime está consumado. Passemos, então, à análise da objetividade jurídica. Bem,
objetividade jurídica, é aquilo que o tipo penal busca proteger. Então, para a gente deixar claro tudo que foi dito no finalzinho da aula de ontem de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais pausada, né? Nós temos que o artigo 5º caput da Constituição, ele nos deixa expresso a proteção ou a necessidade de tutela à liberdade. Estamos aqui diante de um crime contra a liberdade individual. Então, em caráter genérico, nós temos a obrigação de proteção, tá, da liberdade individual. Contudo, em caráter específico, a objetividade jurídica é complementada, ela é complementada pelo dolo específico do agente. Então, se o agente tem o dolo específico de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, se o agente tem o dolo específico de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, nesse caso, na forma do artigo 149-A, inciso 1º, nós teríamos a tutela da liberdade individual em caráter genérico e em caráter específico, nós teríamos ali a tutela da integridade física. Não no outro raciocínio, se o dolo específico do agente é submeter a pessoa a condições análogas à de escravo, nós temos ali a percepção geral de que a objetividade jurídica do tipo, né, de forma genérica, seria a liberdade individual, ao passo que, de forma específica, derivada do dolo específico do agente, nós teríamos ali... Só um minutinho. Nós teríamos ali... Fecha. Para fechar, por favor. Nós teríamos ali, de forma específica, a necessidade de proteção à liberdade de trabalho. Porque o indivíduo que é submetido à condição análoga à de escravo, ele tem violado ali a sua liberdade de trabalho. Por que a liberdade de trabalho? Porque a Constituição estabelece que dentre os direitos subjetivos do agente está preenchidos, obviamente, os requisitos legais, requisitos estabelecidos em lei. Esse agente, ele tem o direito de exercer qualquer profissão. Então, quando há redução à condição análoga de escravo, de forma específica, nós temos ali uma violação da liberdade de trabalho. No inciso 3º, submetê-lo a qualquer tipo de servidão. Fiz ontem e refaço com vocês a análise de que na forma do inciso 2º e 3º ali, a diferenciação entre servidão e escravidão não mais merece prosperar. Então, novamente, nós temos aqui uma violação, em caráter genérico da liberdade de locomoção e em caráter específico da liberdade de trabalho. Tá? Inciso 4º, adoção ilegal. Quando a gente fala de adoção ilegal, nós temos uma frustração da convivência familiar. Então, em caráter específico, face ao dolo específico do agente, nós temos ali uma proteção em caráter genérico à liberdade individual, em caráter específico, uma proteção destinada à ordem familiar. E, por fim, o mais comum deles, na exploração sexual. Quando o dolo do agente é destinado à exploração sexual, nós temos aí, por derradeiro, uma necessidade de proteção especial da dignidade sexual. Repare o preceito secundário do tipo: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Nós temos, então, que dentro do estudo do tipo penal, nós não há que se falar em competência aí do juizado especial. Nós temos competência aí que excede a alçada dos juizados especiais, excede também a alçada do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que traz para nós lá a possibilidade de suspensão condicional do processo quando a pena mínima não extrapola 1 ano. Então, nesse caso, não há que se falar em suspensão condicional do processo. Vamos para o estudo do parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se. Então, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Nós temos novamente aí uma causa de aumento de pena. Como nós já vimos, está presente na terceira fase da dosimetria da pena. Causa de aumento de pena está prevista na terceira fase da dosimetria da pena. Tá? Hugo, eu não lembro, eu não sei o que é a dosimetria da pena.
Bem, força a memória aí, dosimetria da pena é o exercício exarado pelo magistrado para retirar a pena de caráter abstrato para trazer a pena para caráter concreto. O magistrado, quando faz o exercício da dosimetria da pena, ele retira a pena do caráter de 4 a 8 anos e leva ela, por exemplo, a uma reprimenda de 6, tá? E leva ela, por exemplo, a uma reprimenda de 6 anos. Então, dosimetria da pena é o exercício realizado pelo magistrado para retirar a pena de caráter abstrato e trazer ela para o caráter concreto, tá? Não no outro sentido, a causa de aumento de pena compõe a terceira fase da dosimetria da pena, porque como nós já vimos na primeira fase da dosimetria da pena, cabe ao juiz fixar a pena base. Então o juiz sempre sai do mínimo legal, ele sai lá dos 6 anos. Então quando o juiz sai ali dos 6 anos e começa a caminhar, na forma do artigo 59 do Código Penal, ele deve avaliar as circunstâncias do agente, ele deve avaliar as circunstâncias judiciais para fazer a primeira fase, para arbitrar a primeira fase da dosimetria da pena. Segunda fase da dosimetria da pena, atenuantes e agravantes. Segunda fase da dosimetria da pena, atenuantes e agravantes. E última e terceira fase, causa de aumento e causa de diminuição. Faço aqui o conceito de que na forma das causas de aumento e causas de diminuição, a pena pode ficar aquém do mínimo e ainda se estender, se elasticizar, se protelar até mais do que o máximo. Desculpa que eu te agarrou aqui. Então, na forma da causa de aumento de pena, a pena pode ficar aquém do mínimo ou ainda além do máximo, tá bem? Na primeira fase da dosimetria da pena, isso não é possível e muito menos na segunda, tá? Na primeira e na segunda fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo e muito menos acima do máximo. Em contrapartida, na terceira fase de dosimetria da pena, sim, a pena pode ficar abaixo do mínimo e além do máximo. Vamos lá. Então, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Note-se que o simples fato de ser o agente funcionário público não faz incidir a causa de aumento de pena. Nós temos ali que verificar 2 fatores. O primeiro fator é que o agente seja funcionário público, tá? E tenha cometido o delito no exercício de suas funções, ou ainda que ele tenha praticado as condutas a pretexto de exercer as suas atribuições legais como servidor público, tá? Então, no caso, não basta apenas que o agente seja servidor público, nós temos ali que combinar esses 2 fatores. Ou ele faz, ou ele atua, né? Ou a conduta é verificada dentro das suas, no exercício das suas funções propriamente dita, ou ele realiza a conduta a pretexto de estar realizando as suas funções. Perceba, então, que essa preocupação do legislador faz muito sentido, porque, como eu disse, nós temos aqui que o tráfico de pessoas é delito de repugnância internacional, porque não raras as vezes é realizado no contexto da Lei 12.850 de 2013. E quando a gente fala da Lei 12.850 de 2013, nós temos que ter redobrada a atenção, porque a Lei 12.850 de 2013 nos remete à percepção de que organizações criminosas escalonadas de forma hierárquica, com divisão de tarefas, etc., presumem não só um elevado grau de dinheiro, mas presumem também que os indivíduos são blindados por, inclusive, altos cargos dentro dos poderes, tá? São indivíduos que, não raras às vezes, preenchem o alto escalão dos poderes. Perfeito? Então, muito atento o legislador à situação do servidor público que utiliza da máquina pública para blindar o cometimento de infrações penais ali, para se blindar, né, quando do cometimento de infrações penais da magnitude como aqui estamos aqui nos debruçando. Inciso 2º, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Novamente,
o legislador se apressa a demonstrar preocupação com grupos de fragilidade acentuada. São elas a criança e o adolescente. Faço aqui a percepção de que a criança e o adolescente comumente são vítimas dos delitos aqui em estudo, né? Principalmente para fins de exploração sexual. Então, criança e adolescente, obviamente também a criança para fins da adoção ilegal, mas praticamente a criança e o adolescente se veem vítimas desse delito, quase sempre com um dolo específico ali, ou da criança, né, de adoção ilegal, ou de ambas, a criança e o adolescente, de exploração sexual. Inciso terceiro, o agente se prevalece de relações de parentesco doméstico, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então nós temos ali uma percepção das relações de autoridade. Então o inciso terceiro, né, o parágrafo primeiro, inciso terceiro, nos traz ali uma visão, uma preocupação do legislador, inclusive muito correta, das relações de autoridade, em que o contexto do delito, ele se faz ali, ele subjuga, ou a vítima, ela se vê obrigada, ou ela se vê entrelaçada àquela situação justamente por um contexto de autoridade, de forma acertada. Novamente, o legislador teve que se preocupar com isso. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, temos aqui a extraterritorialidade do delito. E temos, por fim, eu vou voltar a falar da extraterritorialidade do delito, um minuto, mas temos, por fim, o parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Perceba que aqui, quando eu digo não integrar organização criminosa, olha como o legislador já nos diz que esse tipo de crime geralmente é cometido no contexto da Lei 12.850 de 2013. Esse tipo de delito geralmente é cometido quando o indivíduo tem vínculo aí com organização criminosa. O que eu gostaria de considerar para a gente encerrar a nossa semana, e aí a gente já volta em aula ao vivo na semana que vem, é com relação à transnacionalidade do delito, tá? É com relação à transnacionalidade do delito. Temos que fazer um estudo do tráfico de pessoas aqui e mesclar com a facilitação de imigração para fins de exploração sexual, que está lá no artigo 230 e poucos, lá nós vamos verificar na próxima aula. Então lá nós vamos ter que fazer um comparativo do que seria se ainda está vigente, se não está, como que nós vamos fazer essa aferição. Agora, quando aqui a gente trata da transnacionalidade do delito, é óbvio que o delito, quando ele é transnacional, quando ele excede o território nacional, é óbvio que esse delito é de competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109 da Constituição Federal. Mas a minha pergunta, para ensejar o retorno na nossa próxima aula, é a respeito da competência. Qual seria a competência dos crimes de redução à condição análoga à de escravo e qual seria a competência dos crimes aí de redução à condição análoga de escravo, e do crime de tráfico de pessoas. Nós precisamos estudar de uma forma muito delimitada a competência desses delitos, se da Justiça Estadual, se da Justiça Federal. Já adiantei que não se tratam aí de competência dos juizados especiais, sejam eles estaduais ou federais. Mas na próxima aula a gente volta a falar, a gente volta a trazer, e aí sim um enfrentamento, se esses delitos seriam de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Já estou adiantando que se houver transnacionalidade do delito, a competência é da Justiça Federal. Mas eu estou perguntando em todo e qualquer caso, e é isso que a gente trabalha na nossa próxima aula. Um ótimo final de semana, queridos!